Olá! Estamos de volta com a nossa quarta e última aula, a nossa aula de Educação e Sociedade. Espero que vocês tenham estudado um pouquinho sobre as outras conteúdos antepassados, tá ok? Bem, vamos relembrar um pouquinho das nossas aulas anteriores. Fizemos um percurso sobre a trajetória sociológica dos diferentes desenvolvimentos teóricos sobre a questão da educação e sociedade, autores que foram marco para a história da educação. Tratamos de encontrar as articulações existentes entre as proposições sobre educação e os postulados teóricos globais das quais eles emergiam. Trabalhamos o conceito de educação e as funções do processo educacional no interior da sociedade, para então considerar as abordagens que dão conta da relação educação e sociedade. E vimos quais os fatores sociais que intervêm nos processos educativos e como se integram nesses postulados com as estratégias analíticas. Hoje, analisaremos as questões mais significativas e os tratamentos mais diversos sobre a relação educação e sociedade, trabalhando com a educação como processo social e organização do trabalho. Nesta aula, vamos fazer uma breve reflexão acerca das relações entre os processos sociais e a educação. Juntos, iremos compreender um pouco mais sobre o processo de ensino-aprendizagem a partir de um olhar mais crítico acerca da influência das questões sociais do fenômeno educacional. Pretendemos, ao final dessa aula e dessa unidade, que você seja capaz de reconhecer a escola como espaço de produção e reprodução social, identificar questões atuais que envolvem a relação educação e sociedade, determinar a relação entre educação e trabalho, a função social da escola e da educação. A função social da educação e da escola, quais são as questões importantes, né? O percurso histórico da educação e a chegada do século 21 nos aponta para uma mudança de paradigmas que demanda da humanidade transformações que nem sempre são fáceis, pois requer uma expansão não apenas de nossas percepções e maneiras de pensar, mas também de nossos valores. Algumas questões são extremamente importantes, dentre elas, a função social da educação, a função social da escola, o processo formativo de sujeitos históricos, a análise, a organização da escola e organização da sociedade. Para melhor compreender e discutir a função social da escola e da educação como processo formativo de sujeitos históricos, analisar como a escola está organizada por esses sujeitos e seus desdobramentos na organização da sociedade, faz-se necessário iniciar uma reflexão sobre a função da educação como processo de construção histórica e sua concepção. Iniciaremos por compreender a educação na comunidade primitiva. A sociedade primitiva, na sociedade primitiva, todos os indivíduos eram livres e tinham direitos iguais. Ela estava assentada sobre a propriedade comum da terra. Tudo era produzido e dividido por todos e o consumo era imediato. Produzia-se somente o necessário. Não se desperdiçava-se nada. A divisão do trabalho era a partir das diferenças de sexo, porém não existia inferioridade em relação às mulheres. Todos desempenhavam igualmente relevante papel na sociedade. As crianças, até os 7 anos de idade, acompanhavam os adultos em seus trabalhos e recebiam uma porção de alimentos como os outros membros da sociedade. A partir dos 7 anos, já começava a viver em suas próprias expensas. Não há um processo educativo sistematizado em escolas ou centros próprios de ensino. Na comunidade primitiva, gente, a educação era, segundo Ponce, uma função espontânea da sociedade em conjunto da mesma forma que a linguagem e a moral. Como que era, então, a educação na sociedade primitiva? Ora, nas sociedades primitivas, os fins da educação resultavam da estrutura homogênea do ambiente social, identificavam-se como os interesses comuns do grupo e se realizavam igualitariamente em todos os seus membros e de modo espontâneo e integral. Bem, pessoal, espontâneo na medida em que não existia nenhuma instituição destinada a inculcá-los. Integral no sentido de que cada membro, tribo ou
tribo incorporava mais ou menos tudo que na referida comunidade era possível receber e elaborar. Com o passar do tempo, ocorreram mudanças e a sociedade, assim como a educação, mudou, surgindo numa maior divisão de trabalho. Nas tribos são instauradas as relações de domínio e submissão. Nessas tribos, alguns indivíduos eram eleitos para coordenar e planejar o processo educativo. Agora, a divisão não era apenas por sexo e idade, mas também por planejamento e execução. Compreendem? Esse novo modelo de divisão ocasiona uma elitização do conhecimento da produção. Vocês estão se recordando bem na história como que isso acontece? Bem, que passam a ficar, então, nas mãos dos dirigentes da tribo. A educação, que era antes transmitida através da vivência, agora é transmitida hereditariamente, no núcleo intelectual, o que reforça a importância da política, que o conhecimento vai adquirindo no cerne das sociedades primitivas. Com isso, pessoal, a educação sistemática, organizada e violenta, surge no momento em que a educação perde o seu primitivo caráter homogêneo e integral. Mudanças significativas. Primeiro, sociedade capitalista, o aumento das áreas de cultivo, aumento da criação de animais, aperfeiçoamento das máquinas, e a educação, então, foi dividida entre os trabalhadores manuais e intelectuais. Com essas mudanças significativas da vida em sociedade, o advento da sociedade capitalista, o aumento das áreas de cultivo e criação de animais e o aperfeiçoamento das máquinas, a educação passou cada vez mais a ser dividida entre os trabalhadores manuais e intelectuais. Na aula anterior, já até diferenciamos o trabalho manual do intelectual. Mas vamos retornar um pouquinho? Bem, aos trabalhadores intelectuais eram repassados conhecimentos que possibilitavam a articulação entre o processo produtivo e as várias esferas sociais. Aos trabalhadores manuais, considerados como executores, recebiam apenas conhecimentos técnicos, que não permitiam uma visão complexa da estrutura social. Compreenderam isso, pessoal? A diferença que há entre trabalho intelectual e trabalho manual? Bem, as sociedades contemporâneas se deparam com um paradoxo frente às mudanças relacionadas ao desenvolvimento técnico-científico e às condições de vida e sobrevivência da humanidade. De um lado, a tecnologia e a ciência, que promovem avanços em áreas como saúde e da comunicação. Do outro, crises que abalam o mundo, miséria, devastação ambiental, violência e injustiças sociais. Todos esses aspectos se refletem também na educação, que é o mecanismo que auxilia a entender que tudo muda constantemente e que os seres humanos participam desse processo de mudança. Então, o que é educação? Repensar a educação e a escola e como elas contribuem para o desenvolvimento e bem-estar da humanidade é indispensável, uma vez que estão diretamente ligadas aos meios de produção, crenças, valores e formas de transmissão e habilidade de conhecimentos. Delors introduz o prefácio do relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, ratificando que, ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um triunfo indispensável à humanidade, na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social. Nós temos, então, o documento final de conferência de educação básica do CONEB. O conceito de função social da escola foi construído a partir da função social da educação, tendo como ponto de partida o entendimento de que a educação é processo de prática social, constituída e constituinte das relações sociais mais amplas. O documento sublima a necessidade de que a praxis social deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, atendendo às diferenciadas demandas na busca de uma educação como direito humano, inalienável, em consonância com o artigo 1º da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394 e 96. Ao refletirmos sobre a função social da educação e da escola, referimos-nos à educação em sentido amplo, ou seja, como prática social que acontece nas relações sociais entre homens, nas diferentes instituições e nos movimentos sociais.
O processo de socialização é o principal mecanismo que uma sociedade possui para a transmissão da cultura através do tempo e das gerações. A socialização, meus queridos, além de estar inteiramente relacionada com as identidades sociais, precisa ser entendida como um processo que perdura a vida toda, pois as nossas ideias e o nosso comportamento são, de modo contínuo, influenciados pelos relacionamentos sociais e também pelo ambiente que vivemos. As expressões socialização e educação pode-se dizer que têm o mesmo significado, não é mesmo? A socialização sempre envolve um processo educativo e todo processo educativo é um ato de socialização. O indivíduo em sociedades assume diferentes papéis sociais, do mesmo modo que aprende com os elementos educacionais nos quais está inserido. A educação, portanto, é como um grande agente de socialização que acaba por unificar os indivíduos. Discutiremos um pouco sobre o tema educação e trabalho a partir da perspectiva social histórica, que entende que o homem se constrói permanentemente na relação consigo mesmo, com a natureza e com a sociedade, de seu tempo e as sociedades do passado, não é mesmo? As mudanças que vêm acontecendo no mundo do trabalho têm um impacto direto nas reformas educacionais. Vocês já repararam? Em formas de políticas governamentais e de Estado, né? Principalmente nas questões das políticas públicas para a educação. Então, a educação e a socialização. O extraordinário número de reformas educacionais que estão em discussão e ou implantadas em nosso país e em outros é um indicativo da procura da adaptação da educação ao sistema econômico e ao mundo do trabalho, que atualmente é marcado por uma competição ascendente em todos os campos. Da mesma maneira que o mundo do trabalho modifica a educação, esta também tem o poder de modificá-lo. Entenderam aí, gente? Assim, o que se considera importante é um redimensionamento educacional no campo da ação e do discurso, nos aspectos sócio, político e econômico, e numa aproximação concreta no espaço educacional, no intuito de oferecer ao indivíduo condições de compreender o meio onde está inserido, e indo além, modificá-lo. Estão compreendendo? Estão conseguindo captar as situações entre sociedade e educação? Bem, a partir de um olhar consciente do papel da educação, construção da cidadania, bem como para o mundo do trabalho, reconhecendo que esta é essencialmente um ato de conhecimento. Compreendemos que é papel fundamental da escola desenvolver metas e ações para vencer os obstáculos na criação de condições propícias ao desenvolvimento integral dos alunos, face suas necessidades atuais para que esses possam viver bem e melhor em uma sociedade democrática. Bem, pessoal, Veiga destaca a relação da apreensão do saber para esse futuro cidadão. A escola coloca-se como agenciadora do saber. No entanto, o processo de aquisição desse saber pode ser tanto de maneira opressiva, tendo como centro a indisciplina do aluno, suas possíveis limitações individuais e sociais, como também centra-se na concepção transformadora, dialógica, e, nesse caso, o aluno decide ser domesticado para assumir o papel de autor da sua história. Veja como isso é importante nas relações sociais. A autoria pressupõe autonomia para construir seus próprios saberes em articulação com os saberes socialmente construídos e acumulados ao longo da história. O trabalhador desse novo século precisa de uma formação adequada ao atendimento das novas exigências da sociedade contemporânea. Castells afirma que, neste novo sistema de produção, o trabalho é redefinido no seu papel de produtor e claramente diferenciado de acordo com as características dos trabalhadores. Uma diferença central é aquela que se refere àquilo a que eu chamo de trabalho genérico versus trabalho autoprogramável. A qualidade crítica na diferenciação entre dois tipos de trabalho é a educação e a capacidade de atender a níveis elevados de educação. Quer dizer, a incorporação e o conhecimento
e informação. Educação e progresso social. Vamos falar um pouco de Dewey. John Dewey, gente, e as contribuições para uma sociedade melhor. Ele contribuiu para algumas situações para que a sociedade se considerasse uma sociedade melhor. Para ele, precisaria de orientação aos jovens, preparo para o trabalho, transformação da sociedade e sua organização no processo de trabalho de forma mais participativa, democrática e humana. Ou seja, de acordo com John Dewey, a educação poderia contribuir de forma efetiva para uma sociedade melhor. Orientando as atividades dos jovens, a sociedade determina seu próprio futuro, no momento em que determina a igualdade dos jovens. A partir do instante que os jovens, num dado período, serão mais tarde os adultos da sociedade desse período, e nesse estatuto estarão largamente influenciados pelas atividades para as quais foram orientados quando jovens, o seu comportamento refletirá essa orientação. E este movimento cumulativo para um resultado posterior que significaremos por progresso. Dewey, então, rejeitava o pensamento produtivista de que a escola precisava preparar deliberadamente os jovens para o mercado de trabalho. Na visão desse teórico, o sistema de trabalho deveria ser modificado para conferir ao trabalho um sentido essencial, democrático e humano. A educação e as novas relações de trabalho. Pois bem, as atuais demandas e propostas para as políticas educacionais demonstram com nitidez que a nova educação, para gerar um novo trabalhador, precisa agir com vistas a desenvolver nele competências para além daquelas realizadas até hoje. De acordo com os estudos de Marx, o trabalho é o que identifica o homem. É pela realização do trabalho que o homem se realiza, ou seja, a partir da interação do homem com a natureza para garantir sua subsistência. Compreenderam, gente? No sistema de produção capitalista, Marx afirma que o trabalho caracteriza-se como alienado, uma vez que o seu desenvolvimento passa a negar a própria existência humana. A contradição instalada pelo capitalismo tira do homem o seu trabalho em troca de um pagamento. E esta relação se dá eminentemente pela exploração do trabalhador, sendo este entendido como mera mercadoria, capaz de gerar lucro ao capital. Tal fato pode ser entendido a partir da lógica de valorização do capital em detrimento do trabalho humano. Valoriza-se mais o dinheiro, o lucro, do que o trabalhador. O trabalhador deixa de produzir para atender suas necessidades vitais e passa a vender sua força de trabalho para tentar garantir sua subsistência. E vende barato, que esse é o grande problema. Assim, o produto do trabalho humano torna-se alienado. Assim, o produto do trabalho humano torna-se alheio ao trabalhador, considerando-se que as condições pela qual o processo de produção é realizado o alienam da forma mais perversa possível, pois tiram dele, ou seja, do homem trabalhador, a satisfação em realizá-lo, o prazer pelo trabalho, oferecendo-lhe a exploração e a desvalorização, tornando-se, portanto, o trabalho como objeto, algo externo e independente do trabalhador. Temos aqui, então, algumas transformações que determinam novas formas de organização e gestão de trabalho e que também estabelecem novas relações entre trabalho, a ciência e a cultura. Moraes aponta que a educação e a formação para o emprego se convertem para uma das principais preocupações sociais, ao mesmo menos formalmente, em prioridades declaradas para políticas governamentais. A qualidade do trabalhador não se mede mais pela resposta dos estímulos momentâneos e conjunturais, mas sim pela sua capacidade de tornar decisões. Ele deve ser polivalente no sentido de que possui uma boa base de cultura que lhe permite compreender o sentido do que está fazendo. E é por isso, por isso pode ser oferecido pela escola. Desta forma, entendemos que a qualificação profissional não pode mais ser resumida em uma preparação técnica. Ela deve estar agora estritamente ligada a aspectos culturais, sociais, humanísticos, técnicos na sua estrutura educativa.
Eis a grande diferença de uma escola tecnicista para uma escola progressista e que se trabalha com ensino técnico. Podemos dizer que a educação sempre contribuiu para o desenvolvimento da sociedade, a qual busca, nas raízes da educação, o verdadeiro sentido para a sua evolução cultural. Principalmente, pois é através dessa interação que existem contribuições para a sociedade. Só se torna moderna com a evolução da educação. Nenhuma sociedade, gente, nenhuma, evolui sem a evolução da educação. E a própria sociedade tem seu papel nessas contribuições, porque é com o respaldo que a educação tem procurado assimilar da melhor maneira possível que está ao seu redor. Existe, então, uma grande busca pela qualidade por parte da educação. Esta não é só uma preocupação da educação, mas também uma exigência da sociedade frente aos avanços tecnológicos e às mudanças nas áreas econômica e cultural, principalmente a tecnologia. Ela tem modificado-se a cada dia e, por isso, tem refletido nas escolas, fazendo com que os educadores busquem cada vez mais aprimoramento na área, reforçando assim o seu trabalho, pelo fato dos alunos mostrarem muito interesse ao se tratar da tecnologia. Na área da tecnologia, a educação apresenta muito interesse. Entretanto, a política não faz a sua parte, deixando muitas escolas em pleno desenvolvimento tecnológico, sem computadores, professores especializados e outras coisas. Além dessa falta de respaldo por parte da política, aquelas escolas que possuem esses recursos acabam sendo roubados, né? Tomadas pela falta de segurança, através do terror que afeta a sociedade mundial, que é a violência. Enfim, encerramos o assunto da nossa quarta aula, que é a nossa quarta e última aula. Vamos só mostrar algumas coisas para vocês. Enfim, ao discutirmos a questão da educação e sociedade, nós temos diversas situações que mostram o outro lado da escola, não é? Quais são as perspectivas? Portanto, eu gostaria que vocês agora, nesse momento, refletissem com relação à postura de vocês. Qual é a postura sua com relação a essas transformações da sociedade? Que tipo de sujeito vocês querem formar? Né? Que transformações são essas que podem acontecer? Escola, o que você pode fazer a diferença na escola? De qual termo? Fazendo com que a escola seja reprodutora dessas desigualdades sociais? Pense um pouquinho nisso, tá ok? Bem, pessoal, vamos voltar um pouco para dizer que quando nós trabalhamos na perspectiva de uma visão mais progressista, nós queremos uma escola que não pode eliminar, pelo menos amenize a desigualdade social. Nós queremos fazer com que os nossos alunos eles sejam cidadãos competentes e capazes para estarem nessa sociedade que está aí e que ninguém possa oprimi-los. Né? Nós não queremos isso de forma alguma. Lembrem-se, gente, que vocês deverão acessar a sala virtual e participar dos fóruns, porque sem a discussão de vocês, nós estaremos, como foi dito anteriormente, né, reproduzindo o que a sociedade vigente vem querendo no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, que participem com afinco dos nossos fóruns, que façam as atividades, que coloquem os seus questionamentos, ok? Estaremos sempre à disposição de vocês. Deixo então para vocês uma mensagem do nosso saudoso Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Um grande abraço e até nos fóruns. Obrigada.